Olá, boa tarde. Eu sou o Sargento Pérez. O Show da Tarde está de volta. E olá, internauta, olá, assinante. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. É um prazer estar novamente com vocês nessa bela terça-feira, na capital de Santa Catarina, na grande Florianópolis, na Prime TV. Estamos ao vivo na Prime TV HD através do canal 23 da NET para a grande Florianópolis e também através do site primetv.com.br para Santa Catarina e todo o Brasil. Hoje eu tenho uma honra de entrevistar uma pessoa que vai falar de seguro. Como está a sua vida? Sua vida está segurada? Como está seu patrimônio, seu carro, sua casa? Você tem seguro de vida? Você sabe a importância, o que é um seguro? Muito bem, então hoje eu tenho uma honra de entrevistar para aprender um pouco mais o que é seguro, né? Então, meu entrevistado é o diretor da Vibe Seguradora, é o meu amigo Victor Ivanivski. Boa tarde, seja bem-vindo no programa Show da Tarde. É um prazer mais uma vez podermos estar batendo um papo sobre seguro. Boa tarde, Sargento Pérez, boa tarde ao você que está em casa acompanhando o programa Show da Tarde pela Prima TV. É uma satisfação novamente estar aqui falando sobre seguro. Hoje estamos falando, tirando algumas dúvidas sobre seguro de automóvel, desmistificando algumas dúvidas dos segurados e dos consumidores, né? Muito bem, Victor. O americano ele tem uma filosofia, nós já conversamos sobre isso, você sabe muito mais do que eu. Se você vai abrir uma empresa, se você não tiver dinheiro para fazer um seguro, você não abra a sua empresa, né? Então, tão quanto a importância do seguro, né? O europeu também, todo o povo europeu, todo carro lá é segurado. Mas muito bem, vamos tirar algumas dúvidas aqui com o nosso entrevistado. Victor, eu mudei de endereço, mas não avisei a seguradora. O que acontece se meu carro foi roubado nesse novo endereço? Se acontecer isso, por exemplo, assim, ó, a seguradora tem a premissa de poder negar o risco. Por quê? Porque a seguradora, quando você faz uma proposta do seguro, você declara que você mora num determinado endereço. E a seguradora precifica de acordo com aquele risco. Por exemplo, hoje em dia as informações são full times, né? Elas são diariamente as seguradoras têm a todo momento a informação de onde se rouba menos ou mais um veículo. Então, assim, quando você diz determinado, por exemplo, eu moro em Barreiros, eu moro lá na rua Doralice Ramos Pinho, e a classificação da seguradora é X de risco. E de repente eu me mudo para algum outro bairro, não vou posso ter de repente vamos comentar que nós estamos aqui no Morro do Havaí. Digamos que a seguradora, o risco aqui no Morro do Havaí seja maior do que o risco lá na rua, lá em Barreiros, onde eu moro. Então acontece o roubo aqui. Acontecendo esse roubo, houve uma diminuição da taxa. Então aqui o risco é maior do que lá. Então a companhia seguradora tem a premissa de poder negar esse risco e aí o segurado esse vai ter que tentar juridicamente, daí tentar ser amparado pelo seguro, né? Tentar reverter essa ação. Mas pressupõe sempre o seguinte: o segurado tem que manter as informações cadastrais sempre atualizadas para a companhia seguradora. Então, utilize o seu corretor de seguro sempre que for se mudar ou se for mudar alguma coisa em relação ao risco, em relação àquele veículo, informe ao corretor que o corretor não adivinha, né? Não é mãe de nada, não consegue adivinhar que o segurado trocou de carro, ou se mudou, ou tem filho agora adolescente e está dirigindo o veículo. Então, as informações devem estar sempre atualizadas através do seu corretor de seguros. Muito bem, estou entrevistando Victor Ivanivski, diretor da Vibe Seguros. Estamos tirando algumas dúvidas para o nosso assinante, para o nosso internauta, você que nos assiste. Então hoje é um programa especial, ele está falando especificamente das dúvidas, aquelas dúvidas que todos nós temos em algum momento em relação ao seguro. Pois bem, o meu carro é antigo, ele pode ter seguro? Qual é a idade máxima, mínima do carro ser segurado, Victor? Essa é uma dúvida bem atual, inclusive, assim, ó. Pode ter seguro? Pode. Compensa? Muitas vezes não. Por quê? Porque as seguradoras reguladas pela SUSEP, tá? Elas têm
a obrigatoriedade do teu carro ser reparado em caso de um dano com peças genuínas de fábrica. E eu vou te dizer assim, sargento, que hoje eu tenho casos de carro 2017, 2018, que uma peça leva... Eu estou com um caso agora num Cruze, tá? De um amigo meu, que ele tá, acho que faz uns 75 dias na concessionária aguardando peça. Então, se os carros mais novos não têm peça, tu imagina os carros mais velhos. Então, assim, se você tem um carro lá com 5, 6, 7, 8 anos de uso, a seguradora precifica o seguinte: se faltar, houver uma colisão e faltar um parafuso num para-choque, a companhia seguradora é obrigada a pagar a perda total do veículo, a comprar aquele veículo como se fosse sucata e pagar o valor da contratado na FIP 100%, 110% da FIP. Tá? Então, assim, pode fazer? Pode, mas realmente essa ideia que o meu carro é mais velho, o seguro vai ser mais barato, não. Porque geralmente a seguradora não vai conseguir peças para poder reparar esse veículo, então proporcionalmente ao valor do carro, ele é mais caro, né? E assim, ó, com a tecnologia de informação hoje, antigamente se precificava um seguro pelo valor do veículo. Inclusive, nas antigas falam que existia uma tabela. O pessoal andava, o corretor de seguros andava com uma folha dizendo assim, o valor X do veículo, o preço é Y. Tá? E hoje em dia, as seguradoras, através de todas as informações, elas precificam o seguro através... Hoje, o fator predominante na precificação é o perfil do condutor. Então, eu vou dizer para ti que eu tenho hoje segurados com BMW com mais de 100 mil reais, que pagam o mesmo valor de que segurados com carro populares. Então, com valores bem menores. Porque o valor do risco é precificado muito mais pelo perfil do que o valor do carro. Muito bem, eu estou entrevistando o Victor Ivaniski, diretor da Vibe Seguros, está tirando todas aquelas dúvidas bem frequentes no nosso dia a dia. Victor, se um amigo meu usou meu carro e ele foi batido, foi roubado, a seguradora indeniza esse veículo? Sim, indeniza se esse seu amigo for um condutor eventual, tá? Não for um condutor que use rotineiramente o veículo e que ele esteja habilitado, tá? E uma outra coisa, ele tem que ter mais de 25 anos. Por quê? Porque quando a gente faz a cotação do seguro, uma das informações principais é se existe condutor entre 18 e 25 anos. Porque a seguradora sabe que condutores entre 18 e 25 anos batem mais o veículo, tá? Então, tendo mais de 25 anos e sendo um condutor, sendo um motorista eventual, tem cobertura. Desde que o seguinte, né, a cobertura do seguro tem que ser a cobertura compreensiva, no seguro total, não só terceiro, né? Senão vai pagar somente o seguro terceiro. Excelente. Dirigindo bêbado, bati o carro, né? A seguradora. É uma situação que não era nem para dirigir, né? Mas, infelizmente, casos acontecem. A seguradora, nesse caso, ela cobre os danos ou ela joga os danos para o condutor? Assim, ó, a seguradora, se for comprovada a embriaguez ou então o uso de entorpecentes durante o uso do veículo, a seguradora tem a premissa de negar, e geralmente nega, tá? Porém, a companhia seguradora não tem meios legais de te obrigar a fazer bafômetro, ou então testes de exames de sangue, urina e coisa assim. Isso é tudo feito a cargo da polícia, né? A cargo da Polícia Civil. Então, se for comprovado pela polícia, constatado que esse condutor estava embriagado, a seguradora geralmente nega o risco. Existe entrando um fato bem atual, agora faz um mês, uma decisão do Pleno do STF, numa ação X, onde um condutor estava embriagado e bateu num terceiro. Esse condutor foi culpado. E aí a companhia da seguradora, obviamente, negou a cobertura do próprio segurado, do carro dele, e negou também do terceiro, dos danos. Porém, o STF decidiu que o terceiro que foi culpado teria que ser amparado pela seguradora. Por quê? Porque esse terceiro não poderia ser penalizado duas vezes. Além de ter o seu carro
seu carro não coberto pelo seguro seu carro entendeu? Quebrado e coisa assim, na questão da colisão, né? Ou ele tem ainda que ficar com esse prejuízo, então ele não poderia ser penalizado duas vezes. Então o SF decidiu que as companhias têm que pagar o terceiro. Mas isso é uma discussão jurídica, tá? Isso é uma discussão que vai além da questão securitária, possivelmente dos carros que estão acontecendo desde dessa decisão, vai partir para o lado jurídico para conseguir essa cobertura para o terceiro. Maravilha, estou entrevistando o Victor, diretor da Vibe Seguros, tirando as dúvidas de nosso assinante, nosso internauta e a você que nos assiste nesse momento. Victor, estou com o nome sujo. Posso contratar um seguro de auto? Na teoria, sim. Na teoria, a lei protege essa pessoa que está com o nome sujo, com restrição. Mas na prática, eu vou te dizer o seguinte, tá? Na prática, o que acontece? Boa parte das companhias não calculam. Dão motivo técnico, restrição técnica, por algum motivo não calculam, tá? E algumas que calculam, para não negar, dizendo que eu não vou fazer o cálculo para você ser meu segurado, digamos, põe o preço lá em cima, para ninguém fazer. Exorbitante. E aí tem hoje no mercado umas 2 ou 3 companhias seguradoras que fazem um seguro daí total daí com um preço de mercado um pouco mais agravado. Por que agravado? Porque as companhias, com as informações delas, elas têm na estatística que pessoas que têm o nome, uma restrição no nome, batem mais. Não por dolo, mas sim porque elas estão, tá dirigindo e tá com a cabeça... Estado emocional abalado. Estado emocional abalado, bem isso, entendeu? E aí a pessoa tô dirigindo aqui, mas tô com a cabeça num devedor, numa conta que eu tenho para pagar, ou uma situação emocional e financeira mais abalada, e aí é comprovado que batem mais o carro. Então, essas 2 ou 3 companhias que realmente aceitam, agravam um pouquinho mais o preço. Muito bem, eu acabei de entrevistar o Victor Vanif, diretor da Vibe Seguros. Eu teria mais algumas perguntas, mas o nosso tempo, como você sabe, né, é um tempo curto. Então eu quero agradecer a você, internauta, a você, assinante, por mais um momento junto conosco. Obrigado. Eu quero agradecer também ao meu entrevistado de estar aqui conosco. Obrigado a você. Então, quero agradecer por mais um dia e você estar com a gente no programa Show da Tarde. O programa Show da Tarde vai fazer um pequeno intervalo de 2 minutos, volta na sequência. Eu convido a você, não saia daí, fique conosco e até já. Obrigado mais uma vez.